Sorocaba inclusa no Plano São Paulo do governo estadual de isolamento social em função da pandemia do coronavírus. Retomou nesta segunda-feira as atividades em diversos setores da sua economia. A cidade encontra-se na zona 2 de uma escala de 5 para a flexibilização das atividades econômicas em São Paulo, o que lhe atribui a permissão de funcionamento com restrições de imobiliárias, lojas e concessionárias de veículos, escritórios de toda natureza, comércio de rua e shopping centers, e, em todos os casos, o atendimento público estará limitado a 20% da capacidade efetiva de ocupação dos espaços de cada empresa. A prefeita Jaqueline Coutinho reivindica agora o avanço para a chamada Zona 3. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado Dr. Murilo Padilha Zanetti, especialista em trabalhista. Doutor Murilo, como fica a partir de agora esta volta ao trabalho, principalmente na relação entre patrão e empregado, tendo como fato a destacar o critério de funcionamento de 20% de capacidade do estabelecimento comercial, entre outras situações, como as condições de higiene do local, para a segurança de todos, e até as condições de retorno dos trabalhadores que, neste período, contraíram a Covid-19. Portal rmsnews.com.br, de olho no poder, satisfação imensa tê-lo aqui, à sua disposição sempre, doutor Murilo. Tudo bem, Oliveira, como vai? Tudo bem. Que bom podermos voltar, né? Mesmo tendo o governo numa escala ainda ascendente, do vírus ainda resolveu abrir, mas é o que temos no momento. O que patrão e empregado tem que entender? O vírus tem um alto contágio. O que significa, então, Oliveira, é que é uma via de mão dupla. Tanto o empregado tem que saber que tem que ter algumas condições para propor isso, como também o empregador também tem outras condições. Cito para você, é essencial que tenha uma boa-fé e uma lealdade do empregado para que quando ele volte, ele seja honesto e possa falar se ele teve algum contato com alguém que teve, por exemplo, o contágio, se teve alguém, por exemplo, da sua família, se ele tem sintomas. Isso é essencial. Por quê, Oliveira? Porque isso pode gerar um grande número de casos dentro da empresa. E o patrão, da mesma forma, ele vai ter que colocar todos os EPIs necessários, como máscaras, álcool em gel, e também identificar medidas de segurança, como distanciamento entre os funcionários, e também uma questão pedagógica, para mostrar o que seria, Oliveira, o que seria necessário para que ele soubesse do Covid. Explicação, como que é o contágio, quais são os sintomas. Isso é essencial que tenha tanto o patrão como o empregado saiba dessas questões. Doutor Murilo, e como fica a situação? Como determinar esses 20% de funcionamento dentro de uma empresa? Por exemplo, o escritório. O escritório tem 10 trabalhadores. O funcionamento dessa capacidade, ainda não, a gente não consegue ainda mensurar como será desenvolvida essa logística. Exatamente, Oliveira. Nós estamos consertando o carro em andamento. Nós temos a opção no escritório, por ser um trabalho intelectual, no qual a gente não precisa necessariamente estar à disposição. Então, nós, por conta própria, a gente conseguiu, por termos um local grande, isolar cada funcionário em uma sala e também reduzir em 50% o horário de trabalho. Ou seja, a pessoa só trabalha 50% no escritório, que é a atividade essencial que ela vai ter que ter com um cliente, e no 50% da jornada dele, ele vai desenvolver na casa. Isso é interessante por quê, Oliveira? Porque evita esse contato. As empresas vão ter que buscar soluções criativas. E o governo também vai ter que auxiliar nesse modo, que muitas pessoas também querem abrir, mas não sabem como. Esses 20% da capacidade, eles estão direcionados ao número de trabalhadores dentro do local de trabalho
ou ao tipo de atendimento também? Eu considero que as duas questões, Oliveira, diminuir a quantidade de pessoas dentro da empresa e diminuir principalmente esse número de atendimento, para que consiga o quê? A atividade persistir, continuar ativa e também diminuir a possibilidade de contato. Por exemplo, um trabalho normal numa empresa, ela é em torno aí de 8 horas dia. Se não for, me corrija, porque o especialista é o doutor nessa questão. Dentro desse contexto de jornada de trabalho, se você tem ali, por exemplo, 2 trabalhadores, um patrão e um funcionário, como administrar esses 20%? Se administra em tempo de atividade da empresa ou na permanência de um ou de outro dentro do estabelecimento? Oliveira, essa questão para o direito do trabalho, ainda vamos ter que ter uma análise maior, porque os decretos ainda não chegaram todos. Só com os decretos em mãos a gente vai conseguir. E cada cidade vai ter um decreto. O que eu posso falar para você é o seguinte: os 20% que o governo estadual está falando é de atendimento para o público. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um atendimento lá atrás, de portas fechadas. Então, o atendimento do público aqui liberado. Então, eu considero que essa gestão é para evitar esse contato, porque as portas daí poderão abrir esse 20%, mas o trabalho anterior de portas fechadas poderá ocorrer. Doutor Murilo, alguma outra colocação que você julgue importante colocar nesse momento para orientação tanto do patrão como do empregado e do próprio consumidor? Eu coloco uma orientação muito importante, seria o seguinte: patrões, coloquem no papel as orientações para os seus funcionários. Preenchem uma ficha de equipamentos EPI, coloque que está sendo entregue álcool em gel, que está sendo entregue máscara, uma apostila educativa de como ser feito essas questões. E a segunda questão é: se pegar o Covid dentro da empresa, no ambiente do trabalho, pode ser considerado doença do trabalho. E daí tem repercussões para o empregador. A última pergunta para fechar. E aquele trabalhador que contraiu a Covid-19, como fica o retorno dele para o trabalho? Se ele estiver já saudável, volta normalmente. Caso ele esteja ainda está doente e não tenha esse atestado médico, porque também tem um período também de contágio, e se ele estiver ainda nesse período, ele com atestado médico não tem por que voltar a trabalhar. Ainda continuo. Mais uma perguntinha. Estou aqui olhando aqui no sinal da internet, que não é dos melhores. Mas vamos lá, tenho que aproveitar. E aquele funcionário que chega e diz para o patrão: estou com suspeição de ter contraído a doença. Como que o patrão deve trabalhar essa questão? Primeira coisa é o patrão ter que, nesse mesmo ato, já isolar e falar para esse empregado voltar para casa. Segundo, comunicar aos ambientes de saúde da cidade para que possa ser feito um teste clínico, ver se ele tem mais sintomas e ver se ele está de fato ou não. Mas, de plano, afastar esse funcionário. Doutor Murilo, muito obrigado por atender o rmsnews.com.br, o seu portal de notícias de olho no poder, sempre à disposição. Um abraço, obrigado. Um abraço, até mais. Conversamos com o doutor Murilo, ele que é advogado, doutor Murilo Padilha Zanetti, especialista em trabalhista, que conversou conosco aqui no rmsnews.com.br.